Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 35, módulo 2. O assunto: como é feito um diodo. Vamos lá? Se a impureza do tipo oposto forem depositadas sobre um bloco de cristal semicondutor, isto é, germânio ou silício, de modo que uma parte fique do tipo P e a outra do tipo N, teremos então o que se convencionou chamar junção semicondutora PN. Junção semicondutora PN. Observe então que a parte do tipo P tem sobra de buraco, isto é, lacuna, enquanto que o tipo N tem sobras de elétrons livres. Observe com atenção as figuras ao lado. Assim, na região da junção, esses portadores de cargas opostas, eles tendem a se recombinar. Buraco absorvem elétrons, enquanto que elétrons preenchem os buracos, estabelecendo assim uma espécie de zona neutra, onde não existe elétron sobrando e nem buracos sobrando. Podemos então concluir que, não havendo portadores para a corrente nessa região neutra, ela fica como uma espécie de barreira. Preste atenção, aluno. Observe com atenção a figura ao lado. Observe então que a parte do tipo P tem sobra de buracos, conhecido também como lacuna, enquanto que a do tipo N tem sobra de elétrons livre. Assim, na região da junção, esses portadores de cargas opostas tendem a se combinar. Buraco absorve elétron, enquanto que elétron preenche os buracos, estabelecendo assim uma espécie de zona neutra, onde não existe elétron sobrando e nem buraco sobrando. Podemos então concluir que, não havendo portadores para a corrente nessa região neutra, ela funciona como uma espécie de barreira. Isso é classificado como um diodo semicondutor. Diodo semicondutor. O material do tipo P é chamado de anodo e simbolizado pela letra A. E o material do tipo N é chamado de cátodo e simbolizado pela letra K. Se estabelecermos contato condutivo a essas duas metades do arranjo, teremos então um diodo real, um componente eletrônico de uso prático. Vamos ver agora a razão por quê. Porque o diodo permite a passagem da corrente no sentido e proíbe no sentido oposto. Vamos ver também duas condições opostas de polarização do próprio diodo. Se o negativo da pilha ele for ligado ao lado P, isto é, o positivo do diodo, e o positivo da fonte, isto é, da pilha, for ligado ao lado N, isto é, negativo do diodo, os buracos serão atraídos pelo polo negativo das pilhas, enquanto que os elétrons livres serão atraídos pelo polo positivo da alimentação. Com isso, a barreira natural existente na junção do diodo, ela se alarga, estabelecendo assim uma grande zona de alta resistência. Com isso, embora o circuito esteja fechado, não há como os elétrons que estão sobrando no polo negativo das pilhas circular e retornar ao seu polo positivo. Observe com atenção a figura ao lado. Não há, portanto, passagem de corrente no circuito. Diz-se então que o diodo ele está polarizado inversamente. Polarização inversamente. Agora, invertendo a polaridade das pilhas de modo que seu polo positivo fique ligado ao material positivo e o polo negativo ligado ao material negativo do próprio diodo,
Observe então que os buracos serão repelidos pelo positivo das pilhas em direção à barreira da junção, enquanto que os elétrons livres são empurrados pelo polo negativo das pilhas. Preste atenção, aluno. Observe com atenção a figura ao lado. Se invertermos a polaridade das pilhas, de modo que seu polo positivo fique ligado ao material P, isto é, positivo do próprio diodo, e o polo negativo da bateria ligado ao material N, isto é, negativo do próprio diodo. Nesse caso, observe que os buracos serão repelidos pelo positivo das pilhas em direção à barreira da junção, enquanto que os elétrons livres são empurrados pelos polos negativos das pilhas. Observe na figura, preste atenção na figura, que todo se dirige para a região neutra da junção. Esse movimento ou pressão dos portadores de carga nos dois tipos de material, como se aperta na barreira, fazendo com que esta fique bem estreita e, com isso, oponha uma resistência muito menor à passagem da corrente. Assim, os elétrons que sobram nos polos negativos das pilhas conseguem percorrer o circuito, chegando ao polo positivo da fonte de energia. Observe então, neste caso, que há uma passagem de corrente. Dizemos então que o diodo ele está polarizado no sentido direto. Preste atenção, aluno. Observe então, neste caso, que há uma passagem de corrente. Dizemos então que o diodo ele está polarizado no sentido direto. Resumindo, sempre lembrando aos nossos alunos que a seta do símbolo do diodo aponta no sentido convencional da corrente, enquanto que o fluxo eletrônico ele se dá no sentido oposto, isto é, se o anodo do diodo estiver no negativo em relação ao catodo, a polaridade é inversa e a passagem da corrente está bloqueada. Preste atenção, aluno. Lembrando sempre aos nossos alunos que a seta no símbolo do diodo, mostrado na figura, aponta no sentido convencional da corrente, não no sentido real, mas no sentido convencional, enquanto que o fluxo de elétron se dá no sentido oposto. Isto é, se o anodo do diodo estiver no negativo, isto é, o positivo do diodo, que é conhecido como anodo, estiver ligado ao lado negativo da bateria, em relação ao catodo, que é o negativo, a polaridade ela é inversa e a passagem da corrente está bloqueada. Agora, se o anodo, que é o lado positivo do diodo, estiver positivo em relação ao catodo, que é o lado negativo do diodo, a polaridade será direta e a corrente é permitida. Em outras palavras, negativo com negativo, positivo com positivo dos terminais do diodo. Haverá então uma corrente. Positivo com positivo, negativo com negativo, também haverá uma corrente. Só não haverá corrente quando ligamos o negativo da bateria ao positivo do diodo, que é conhecido como anodo, e ligamos o positivo da bateria ao negativo do diodo, que é conhecido como catodo. Nesse caso, não haverá a corrente. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.